Fala galera, aqui é Luiz Felipe Ramos e esse aqui é mais um Arquivo High Speed. Como vocês sabem, esse programa tem como objetivo mostrar figuras importantes do automobilismo. E como esse é o nosso objetivo, no programa de hoje irei falar do ídolo máximo, do chefe, estou falando dele, Ayrton Senna da Silva. Então, desde já, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e comente e recomende o canal para os seus amigos. Roda a vinheta! Ayrton Senna da Silva. Silverstone, chefe, rei de Mônaco. São muitos dos apelidos deste, que é considerado por muitos como o maior piloto de todos os tempos. Sem dúvida, é considerado o melhor piloto brasileiro da história. Ayrton Senna da Silva ganhou 3 vezes o Mundial de Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991, nas 3 oportunidades, pela equipe McLaren, considerado também por muitos como o maior piloto da história da equipe, ainda que há uma divergência em relação a Alain Prost. História. Filho de um empresário, logo se interessou pelo automobilismo uma vez que seu próprio pai era entusiasta das competições automobilísticas. Aos 9 anos, ganhou seu primeiro kart. Tal brinquedo tinha um motor de cortador de grama. E logo, desde cedo, mostrou-se habilidoso na condução do brinquedo, impressionando assim a sua família. Começou a competir oficialmente nas provas de kart aos 13 anos. E a primeira vitória aconteceu em julho de 73, no kartódromo que hoje leva o seu nome, localizado do lado do Autódromo de Interlagos. Em 77, ganhou o primeiro campeonato sul-americano de kart, repetindo o feito em 1980. Ainda foi campeão brasileiro em 78, 79 e também em 1980. Foi campeão paulista em 2 ocasiões, em 74 na categoria Júnior e em 1978. Também em 78, conquistou o primeiro título brasileiro de kart, ocorrido em 16 de julho daquele ano no kartódromo de Tarumã, em Viamão, no Grande Prêmio de Porto Alegre. A competição teve mais de 150 pilotos inscritos e contou com 5 categorias diferentes. Ayrton, por sua vez, competiu na categoria de 100 cilindradas em 3 baterias, todas elas ocorridas em um domingo, em um total de 21 voltas. Ainda naquele ano, ele conseguiu um recorde dentro do kartismo, com 4 vitórias no mesmo dia, conquistadas em Uberlândia. Nessa época, dos anos 70, Ayrton, uma certa vez, pegou seu kart e teve problemas ao praticar na chuva. Sendo assim, com muita perseverança, decidiu correr de noite, na chuva, ganhando assim a habilidade que lhe tornou famoso. No ano de 1979, Ayrton precisava correr no Mundial de Kart. Para isso, era necessário, entre uma das regras daquele campeonato, cada piloto de cada país ter um capacete com as cores de seu país. Então, Ayrton recorreu ao artista Cid Mosca para fazer um design com as cores da bandeira brasileira. Mal imaginava que esse design seria sua característica principal até hoje, mesmo depois de morto, é sempre lembrado pelas cores de seu capacete, que inspirou outros pilotos como Lewis Hamilton e Eddie Irvine. Em 1981, passou a competir na Fórmula Ford europeia, pela equipe de Ralf Firman. Ao final da temporada, embora tivesse ganho inacreditáveis 12 das 20 provas daquele campeonato, Ayrton viveu um dilema. Sua equipe não lhe dava apoio, uma vez que considerava o esporte muito perigoso,
E, além disso, Ayrton estava sem patrocínios para o ano seguinte. Foi então que ele decidiu abandonar temporariamente o automobilismo e administrar uma loja de materiais de construção montada pelo pai no bairro do Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista. Porém, em 82, decidiu retornar à Europa e continuar sua carreira. Também em 82, foi campeão britânico e europeu da Fórmula Ford 2000, com, também inacreditáveis, 22 vitórias em 27 corridas pela equipe de Dennis Russian. Nessa época, adotou o nome de solteira da sua mãe, Senna, pois Silva é um nome bastante comum no Brasil. No mesmo ano, participou da chamada Corrida das Celebridades, denominada Shell Super Sunbeam for Celebrities, realizada no circuito de Oulton Park, na Inglaterra. Senna não só venceu aquela prova, como também fez a volta mais rápida, a bordo de um Talbot. Em 13 de novembro do mesmo ano, Ayrton fez sua estreia na Fórmula 3 britânica, correndo com um Route Toyota RT3. No início de outubro de 82, mesmo com a pouca visibilidade que a categoria possuía, Senna já era um nome de destaque no esporte brasileiro, refletindo na sua chegada ao Brasil depois da conquista da Fórmula Ford, contando com a presença maciça de jornalistas e até mesmo seus primeiros fãs. Em dezembro daquele ano, foi convidado para participar da corrida especial de encerramento da temporada da recém-criada categoria Superkarts. Mesmo sem nunca ter pilotado aquele novo tipo de kart, Ayrton fez a pole position, batendo o recorde do kartódromo de Interlagos até então. Outros pilotos, 41 no total, ficaram um segundo ou mais atrás de Senna. Na segunda, Senna assumiu a ponta na primeira volta e manteve o primeiro lugar até o final. Em 83, venceu o campeonato inglês de Fórmula 3, com 13 vitórias em 21 corridas, superando seu futuro rival na Fórmula 1, Martin Brundle, que corria pela equipe de Eddie Jordan. O campeonato inglês de Fórmula 3 dessa temporada gerou uma controvérsia envolvendo o piloto inglês, que acabou por ficar com o vice-campeonato. Ele foi acusado por todos os pilotos de ter utilizado um carro fora das especificações do regulamento, conseguindo assim se aproximar de Ayrton na segunda metade do campeonato. O recurso impetrado pelos pilotos foi julgado em novembro de 83 pelo tribunal do Royal Automobile Club e o inglês foi condenado por unanimidade. A referida condenação refere-se a uma corrida, a única que a equipe foi apanhada, quando o carro tinha uma abertura maior na admissão do motor e menor altura das mini-saias. Tal título lhe valeu um teste na equipe Williams de Fórmula 1. Embora tivesse conquistado um excelente tempo, Ayrton acabou sendo preterido pela equipe. Sendo assim, conseguiu uma vaga na pequena Toleman. Carreira na Fórmula 1. Em 1984, Ayrton pôde enfim realizar o sonho de correr na principal categoria do automobilismo mundial. A equipe, como dito anteriormente, foi a Toleman. No começo da temporada, Ayrton não se saiu muito bem, porém começou a mostrar seu talento a partir da prova de Kyalami, na África do Sul, marcando seus pontos. Algo maior estava por vir no GP de Mônaco. Naquela corrida, caiu uma chuva torrencial. Assim, Ayrton pôde conquistar a liderança daquela prova, mesmo tendo um equipamento fraco. Assim, liderou por várias voltas, segurando a lendária figura Niki Lauda. No entanto, uma bandeira vermelha, logo depois de ter sido ultrapassado, fez com que o seu desejo de primeira vitória tivesse que esperar mais um pouco. Com o sucesso daquela pequena equipe, Senna assinou com a Lotus em 85 e, assim como no ano anterior, abandonou sua primeira prova com a equipe. A segunda corrida, porém, foi também a primeira vitória de sua carreira no GP de Portugal, também embaixo de chuva. Após a vitória, Ayrton ficou sem pontuar 7 corridas consecutivas. A fase ruim terminou com o segundo lugar no GP da Áustria, o primeiro de 5 pódios consecutivos, que contou com a vitória no GP da Bélgica. Ayrton finalizaria o campeonato na quarta colocação com 38 pontos. Em 86,
Ayrton terminaria novamente na quarta posição do campeonato, com 55 pontos. Vale lembrar que naquela temporada, pela primeira vez, carregou o gesto que lhe tornou famoso, de mostrar a bandeira do Brasil após a vitória. E vale lembrar que esse gesto surgiu a partir de uma zoeira. A primeira prova em que Ayrton fez tal atitude foi o GP de Detroit, de 1986, ocorrido no dia seguinte à derrota da seleção brasileira para a França na Copa daquele ano. Como a maioria dos mecânicos da Lotus eram franceses, uma vez que a equipe utilizava equipamento Renault, Ayrton teve que aguentar as zoeiras dos mecânicos. E ao ganhar a prova, decidiu retribuir a zoeira carregando a bandeira do Brasil. Em 1987, Ayrton fez sua última temporada pela Lotus, terminando na terceira colocação do campeonato. Naquele ano, conquistou a primeira de 6 vitórias na icônica pista de Mônaco, superando assim o recorde de Graham Hill. O ano de 1988 foi mais do que especial. Ayrton recebeu um convite da McLaren e assim mudou para a equipe britânica, sendo companheiro de equipe e rival de Alain Prost. Logo em seu primeiro ano, Ayrton foi campeão mundial de Fórmula 1. Em sua primeira prova, no GP do Brasil em Jacarepaguá, Senna foi desqualificado após trocar de carro para continuar a corrida. No entanto, venceria 8 corridas e subiria ao pódio 11 vezes na temporada, ficando apenas 3 pontos à frente de Alain Prost. Senna foi campeão na prova de Suzuka, no Japão. Embora tivesse largado na pole position, teve problemas com o motor, perdendo assim várias posições. Durante a prova, choveu e Senna pôde demonstrar o seu talento debaixo de tais condições, ainda que tivesse toque e problemas com o bico, forçando assim a trocá-lo nos boxes. Senna recuperou a liderança apenas 2 voltas do fim, ganhando a prova e também o campeonato. Porém, a rivalidade entre o brasileiro e seu companheiro de equipe aumentaria nos anos seguintes. Prost venceu, injustamente, vale lembrar, o campeonato de 1989, após uma desqualificação na prova também em Suzuka. Após bater com o francês, Senna voltou à prova empurrado pelos fiscais de pista e assim ganhou o campeonato. Porém, o então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, considerou a atitude como antidesportiva e fez com que os pontos de Senna naquela corrida fossem perdidos. Assim, o título ficou no colo de Alain Prost. Anos mais tarde, Balestre admitiu que beneficiou o francês. No ano seguinte, entretanto, Senna mostrou maestria e foi campeão novamente, com Prost em segundo, e também em 1991, ano do surgimento das Williams com Nigel Mansell. Em 92, a Williams era tão superior que Mansell ficou 50 pontos à frente do vice-campeão, seu companheiro de equipe, Riccardo Patrese. Embora tivesse conquistado 3 títulos, 2 até 1991, faltava apenas uma coisa para Senna: ganhar o GP do Brasil. E a oportunidade se deu justamente em sua segunda casa, Interlagos. A primeira oportunidade, em 1991, ocorreu debaixo de chuva torrencial. A tal chuva forçou a direção de prova a encurtar a etapa e Senna ganhou para a alegria de sua torcida. 2 anos mais tarde, nova vitória e novamente embaixo de chuva. Nessa prova, Senna assistiu seu maior rival, Alain Prost, que retornara de um ano sabático, parar na caixa de brita para delírio da torcida brasileira. Em 93, Alain Prost foi campeão, correndo justamente pela Williams, e viu Senna ficar em segundo lugar, 26 pontos atrás do francês. Esse ano foi o fim de casamento de 6 anos de Senna com a McLaren. Foram 3 títulos, 35 vitórias e muitas alegrias para nós, brasileiros, que acompanhavam o sucesso do piloto nas manhãs de domingo. Trágica temporada de 1994. Como dito anteriormente, a temporada de 93 marcou o fim de casamento entre Senna e a McLaren.
o destino do piloto foi a Williams, a pedido de Frank Williams. Senna estava cansado da superioridade da equipe de motores Renault nos 2 anos anteriores e assim rumou para a Williams para a temporada de 94, sendo companheiro de equipe de Damon Hill. Durante os testes de pré-temporada, Senna teve várias brigas em relação à suspensão eletrônica do carro. A primeira prova ocorreu em Interlagos. Senna liderava, até que rodou na pista, dando assim a vitória para Michael Schumacher da Benetton. A segunda prova, o GP do Pacífico, disputado em Aida, no Japão, viu Senna largar na primeira posição novamente. No entanto, logo na saída, o piloto foi atingido por Mika Häkkinen e Nicola Larini, logo na primeira curva, e abandonou o GP, que foi vencido novamente por Michael Schumacher. A prova também marcou o primeiro pódio de Rubinho Barrichello. E estava claro que Schumacher ia ser seu rival durante a temporada. Chegou então o terceiro GP, de San Marino, disputado em Imola. Na sexta-feira, Rubens Barrichello sofreu um grave acidente e se feriu. No sábado, entretanto, foi a vez do austríaco Roland Ratzenberger, que perdeu o controle de sua Syntec e chocou-se contra o muro a uma velocidade superior a 300 km por hora. Devido às lesões, faleceu no hospital. No treino classificatório, Senna conseguiu a pole position e novamente largou na primeira posição. Entretanto, o médico da categoria, o neurologista inglês Sid Watkins, tentou convencer Senna a não correr, mas o brasileiro, muito abatido, disse que tinha que continuar. Chegou então o fatídico 1º de maio de 1994. Logo na largada da corrida, uma falha da Benetton de JJ Leto causa um acidente com Pedro Lamy, da Lotus. Na batida, várias peças dos 2 carros atingiram o público, deixando vários espectadores feridos. Na relargada, Ayrton consegue manter a ponta e consegue abrir vantagem para Michael Schumacher. No entanto, na sexta volta, o volante da Williams não responde aos comandos de Senna e ele passa reto na famigerada curva Tamburello, palco dos graves acidentes de Nelson Piquet em 87 e de Gerhard Berger em 89. Assim, a Williams chocou contra um muro, terminando completamente destruída. A corrida foi interrompida para que o brasileiro pudesse receber atendimento. No entanto, Senna não se recuperou dos ferimentos e ficaria eternamente na memória dos amantes da Fórmula 1 do Brasil e do mundo. À 1h40 da tarde, horário de Brasília, foi confirmado o falecimento do nosso ídolo. Vale lembrar que naquela prova, logo após o seu atendimento, foi achado no carro uma bandeira da Áustria. O objetivo era homenagear Roland Ratzenberger em caso de vitória. Na corrida seguinte, o GP de Mônaco, a primeira fila do circuito foi pintada com bandeiras do Brasil e da Áustria, em homenagem aos falecidos daquele GP. Recordes. Em 162 GPs disputados, Ayrton conquistou ao todo 41 vitórias, logrando 80 pódios e 65 pole positions, além de, claro, seus 3 campeonatos, em 88, 90 e 91. E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Deixe também as suas sugestões sobre possíveis provas, pilotos e figuras do automobilismo que vocês gostariam de ver aqui no arquivo High Speed. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar e recomendar o nosso canal para os seus amigos. Tchau e até a próxima!